Shalom and welcome to this episode. Shalom, seja bem-vindo a este episódio do Curtas do Apocalipse. Em nosso estudo de hoje, iremos responder apenas a uma pergunta. Por um acaso, João, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, acreditava na divindade do Messias? E a resposta é sim, claro. De fato, podemos olhar em diversos lugares diferentes dentro do livro do Apocalipse que demonstram que João acreditava que o Messias era, de verdade, um ser divino, o próprio Filho de Deus. Mas o que eu gostaria de fazer é apenas olhar em um único lugar, em uma única passagem, que é encontrada em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Então, eu te convido a pegar a sua Bíblia e seguir comigo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Para mim, é interessante que haja uma ênfase na divindade do Messias no livro do Apocalipse. Você vê na primeira epístola de João, onde aprendemos que nos últimos dias haverá aqueles que duvidam, que atacam essa doutrina com relação à verdadeira identidade do Messias como o único Filho unigênito de Deus, o Filho divino de Deus. Sim, o Messias é divino, e é por isso que acreditamos na eternidade. Mas observe o que João disse no versículo 7 de Apocalipse 1. João faz algo aqui que ele faz em toda a Escritura, ou seja, ele pega passagens, versículos muito conhecidos do Velho Testamento, versículos que as pessoas compreendem bem sua mensagem, e ele os traz a um novo contexto. E esse novo contexto nos dá uma maior compreensão daquilo que Deus quer nos ensinar. Então, vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: Eis que ele vem com as nuvens. Esta é uma breve citação de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Pois vemos que algo muito importante está acontecendo. Eis que um como o Filho do Homem, e que vem perante o ancião de dias. O propósito aqui é para que ele receba uma herança. Que tipo de herança? Ele irá receber a glória, a honra e o louvor que pertencem a Deus. Ele vai receber isso, como também todas as famílias da terra, toda a nação, todo o povo, toda a língua, e eles irão adorá-lo. E entendemos que adoramos somente a Deus. O fato que este Filho do Homem, um termo indicado ao Messias e seu propósito de vir e ministrar à humanidade, esse fato nos diz que as pessoas irão adorar o Messias, o que significa que sim, de fato, ele é divino. Então, essa passagem de Daniel, capítulo 7, versículo 13, é a mesma que o Messias citou perante Caifás, na noite que foi traído e preso, e depois levado ao sinédrio. De fato, no judaísmo, este é o versículo básico que fala da vinda do Messias. Eles podem não entender o significado do fato de que todos irão adorá-lo e reconhecê-lo pelo que ele verdadeiramente é, que é o Filho de Deus, Deus conosco. É interessante notar, no mesmo versículo 7, uma outra passagem referindo-se ao Velho Testamento, que diz: E todo olho o verá. Essa é uma citação do livro de Isaías, capítulo 52, versículo 8, em que vemos que o contexto é de alguém proclamando o Evangelho. Olhe em Isaías 52, versículo 7, aquela famosa passagem sobre aquele que proclama a boa nova, a psorá, a mensagem do Evangelho, cujos pés estão sobre as montanhas. E lá está escrito que isso será proclamado.
Agora observe a continuidade no próximo versículo. Em Isaías, versículo 8, diz: "E todo olho o verá", referindo-se ao Messias. Mas o contexto original é esse: todo olho verá a quem? O Senhor Deus Todo-Poderoso. E em qual contexto? Para seu retorno a Sião. Então, está falando sobre a própria presença de Deus, que retorna a Jerusalém, àquele templo, para o Santo dos Santos. E o que entendemos é que, sim, o Messias está vindo. Ele está retornando. Ele é Deus. E ele vai tomar o seu lugar no Santo dos Santos, onde, de fato, a própria presença de Deus habitou no lugar bem específico, sobre o propiciatório, que era a cobertura para a Arca da Aliança, entre os dois cluvim, ou seja, os dois querubins. Assim, neste mesmo lugar onde a presença de Deus habitava, e para onde a profecia dizia que ele retornaria. É daí de onde o Messias vai reinar por milhares de anos do reino do milênio. Novamente, olhe no versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. E observe que há uma outra promessa messiânica, desta vez retirada do livro de Zacarias, capítulo 12. O contexto aqui é de fato uma referência a Deus. Se você observar, verá o nome sagrado de Deus. O contexto começa em Zacarias, capítulo 12, versículo 7. É aqui que ele fala como Deus irá defender e salvar Israel. Deus vai fazer isso. E aquele nome sagrado de Deus, Yud-Hei Vav-Hei, aparece lá. Mas, na verdade, quem está realizando tudo isso é o Messias. Portanto, no versículo 10 dessa passagem, que é Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz algo muito semelhante. Veja, e aqueles que a ele traspassaram. Ou seja, eles traspassaram ao Messias. Veja o quanto o contexto é importante. Vemos que o Senhor Deus está libertando Israel. E continua de novo que eles vão olhar para ele, a quem eles traspassaram. Estamos falando do Messias. E depois, o que vai acontecer? Depois que estiverem cercados de todas as nações do mundo, após terem ido até Jerusalém fazer guerra, onde se percebe um sentido de desesperança, os filhos de Israel vão se lembrar daquilo que Deus lhes disse para fazer, que é para implorar a Ele. E eles dirão: bendito seja quem vem em nome do Senhor. E nessa hora, o céu irá se abrir e todo olho irá olhar aquele que está retornando. E eles verão o que Zacarias nos diz. Eles irão vê-lo, ou seja, aquele que eles traspassaram. Eles vão reconhecer o Messias crucificado. E o que eles vão fazer em resposta a esta revelação de que este que está salvando a eles é de fato o Messias Yeshua, Jesus de Nazaré? Diz aqui, continue a ler, e eles irão se lamentar por ele. Quem vai se lamentar? Todas as tribos da terra. Então, exatamente como diz aqui no mesmo capítulo 12 de Zacarias, eles vão vê-lo chegar nas nuvens. Daniel capítulo 7, todo olho vai ver o retorno do Senhor a Jerusalém. Isaías 52. E então eles vão olhar para ele, que foi traspassado por eles. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E então nos diz aquele mesmo capítulo 12 de Zacarias que suas famílias vão se lamentar por ele. De tudo, o que é importante é que quando olhamos no livro do Apocalipse, ao invés de ter aquela palavra do original Nishbahá, que significa família, o que também vemos na Torá é que há uma mudança, pois está escrito
toda a tribo. Por quê? Não é um erro, não é um engano. João faz isso consistentemente para nos dar uma verdade a mais, que é nos mostrar de maneira primorosa como melhor compreender a intenção de Deus. Agora, de acordo com os estudiosos, a palavra tribo é um termo mais inclusivo, não se referindo apenas para todas as famílias. No contexto original, significava as várias famílias de Israel. Mas quando olhamos agora, cada tribo significa toda nacionalidade, toda raça. E é exatamente isso que Deus promete para nós. Ele promete que haverá representantes de todas as nações, de toda a tribo, todo o povo, de toda a língua. A salvação do Messias é inclusiva. E aquele 7º versículo termina com 2 palavras. A palavra sim, nai, em grego, que quer dizer certamente, e é um termo enfático. E então temos a última palavra, amém, que quer dizer que essa é verdade e é um complemento para que nós possamos acreditar e receber. E minha esperança é que você não apenas creia que há um Messias, mas que você saiba quem é esse Messias, Yeshua, Jesus de Nazaré, e que não apenas saiba seu nome, mas saiba também sua identidade. Porque se você não sabe sua identidade, quem ele é verdadeiramente, você não recebe a salvação bíblica. E tudo isso significa que você deve afirmar a divindade do Messias, que ele é de verdade o Filho divino de Deus, o 2º membro da Trindade Santa. Sim, precisamos acreditar e conhecer sobre isso, e também afirmar e compartilhar essa palavra com os outros. Fechando, então, pergunto, João acreditava na divindade do Messias? Sim, ele acreditava. Minha esperança é que você também acredite e compartilhe essa verdade com os outros. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.